Oi, gente! Hoje vim comentar com vocês um pouquinho sobre esse caso dessa mãe e dessa menina que a mãe excluiu a conta do TikTok, do Instagram dela, com 2 milhões de seguidores. E eu recebi várias mensagens no privado me dizendo assim: Renata, olha que legal essa história, é bem o que tu prega, é bem as sugestões que tu dá, enfim, né? Bueno, gente, eu vim esclarecer que não é bem isso que eu prego, tá? Respeito a decisão dessa família, eu acho que cada um sabe exatamente onde aperta o seu sapato, mas que se elas estivessem comigo sob minha orientação, não seria dessa forma que essas questões seriam resolvidas, e vou explicar para vocês o porquê. Vamos lá. Quando a gente fala, né, quando eu falo para vocês que eu acredito que as redes sociais elas não são feitas para pré-adolescentes e para adolescentes muito novinhos, porque adolescente depois de 14, 15 anos, gente, a gente já não segura mais muito nas redes sociais. Eles vão entrar, a gente só tem que monitorar. Mas antes, o quanto mais a gente conseguir segurar, melhor. Essa sempre foi a minha sugestão para vocês, ok? Quando a gente fala disso, a gente pensa assim, olha, não é bom eles entrarem porque muitas influências são complicadas, pensando em TikTok, pensando em anime, que eu já trouxe para vocês, mas não tem nada a ver com rede social aqui, e pensando na própria rede social no sentido assim de que a grama do vizinho sempre parece mais verde do que a nossa, a fulaninha que tá lá se divertindo parece que tá se divertindo mais do que nós, e eles na idadezinha deles, às vezes não conseguem administrar essas diferenças. E aí entra um comentário, entra uma crítica, e eles tomam aquela crítica de uma forma muito profunda, enfim. Isso vai, né, dificultando um pouquinho o desenvolvimento deles, tá? Mas isso serve para desde sempre, né, gente? Então vamos pensar assim, ó. Primeiro lugar, essa menina com 14 anos e com 2 milhões de seguidores, ela não começou essa conta dela da noite pro dia, né, gente? Então ela já vem há um tempo para ter 2 milhões de seguidores. Olhem, vejam, o tempo que eu tô aqui na internet com vocês e trocando informação com vocês, tô trazendo todo o meu conhecimento, tudo que eu já estudei, trago para vocês. Eu tenho 50, não cheguei a 60 mil seguidores ainda. Para essa menina ter 2 milhões é porque ela já tá um tempão na internet. Ela já tá um tempão postando coisas, enfim. E como não começou agora, a questão de chegar duramente, radicalmente com uma adolescente de 14 anos e cortar tudo, sem contar com todo o trabalho que ela já teve, não me parece uma coisa muito confortável. Por quê? A menos que essa menina tenha feito alguma coisa muito grave e ainda não apareceu, e pelo relato da mãe mesmo, ela tá bem, tá tudo certo, vai estudar na Suíça e sei lá, né? Não conheço a realidade dessa família. Mas eu quero trazer para vocês que essa história não começou aqui, essa história começou lá atrás. Então vamos pensar assim, se fosse para pensar que influenciava, ou que deprimia, ou que trazia maus exemplos, pensasse lá atrás, né, gente? Agora, depois que a menina tá com tudo estabelecido, a gente sabe hoje que uma conta de 2 milhões de seguidores, primeiro que não é fácil de ter, segundo que existem meio termos para se ter, né? Depois que eu lancei a conta do TikTok, o vídeo do TikTok, muitas adolescentes me chamaram no privado e perguntaram: Renata, olha só, mas eu tenho um monte de seguidores, né? Eu pretendo, sei lá, fazer algum negócio com isso no futuro, minha mãe não pode me cortar assim. E eu dizia para elas assim: olha, então vamos fazer o seguinte, vamos conversar com a mãe, né? Vamos fazer um meio termo, de repente tu desliga os comentários, desativa os comentários, de repente tu começa a mostrar pra mãe as coisas que tu tá postando e as duas vão administrando numa boa. Por quê? Porque o que preserva a integridade de um adolescente é justamente a proximidade entre mãe e filha, né? Não é a rede social que distancia a mãe da filha. Agora, se a gente consegue fazer esse casamento entre a proximidade da mãe e da filha com rede social, tá tudo certo. A questão é que quando me dizem que é exatamente o que eu tô pregando, não é o que eu tô pregando, porque tem 1 milhão de mães que pregam uma liberação assim total, né, de liberdade, de autonomia, e que eles têm que aprender a criar a carapaça deles de autodefesa para a vida através das situações. Respeito, mas não concordo tão radicalmente com isso. Outro 1 milhão de mães são super, ultra, mega radicais e acham que os filhos não podem olhar, enxergar, ver e fazer nada.
Também respeito a opinião dessas mães, mas eu também não compactuo com isso. Por quê? Porque os exageros, os opostos, não criam filhos coerentes, né? Esses tempos eu li um post de uma pessoa que dizia assim, que a gente não precisa, e eu concordei com esse post, tá, gente? Dizia assim, a gente não precisa negar a realidade ruim das coisas que acontecem no mundo para os nossos filhos. O que a gente precisa é ensinar o certo e ensinar para eles a capacidade que eles têm de raciocinar e de tomar as decisões deles de uma forma coerente. Agora vamos voltar lá para o post. Tô pegando só os comentários que estão publicados, eu não tenho mais nenhum conhecimento de causa desse caso, tá, gente? Então, assim, lá no mesmo post, a mãe fala, e eu entendo o que ela fala quando ela diz que o desenvolvimento não pode ser só baseado numa dança, numa promo de roupa, de maquiagem, enfim, e que a filha tem que mostrar algum benefício para o mundo, algum conhecimento, alguma coisa que ela gere para o mundo de conhecimento, para ser famosa e para ter sucesso, não só estar na internet, né? E aí, isso eu discordo um pouquinho, tá? Porque se a gente parar para pensar que a internet hoje, ela é uma porta aberta para o mundo e que existe um monte de gente que faz uso inapropriado da internet, e eu concordo com isso, mas também existe um monte de outras pessoas que fazem um uso super coerente e apropriado, e eu sou uma delas. Eu não estaria dentro da casa de vocês se a internet não tivesse me dando essa possibilidade. Eu estaria ainda com os meus pacientes dentro do meu consultório. Meu consultório sempre foi cheio, sempre ajudei muitas pessoas, mas a capacidade de ampliar, né, a minha voz e de chegar no coração de tantas e tantas e tantas famílias, quem me dá essa capacidade é a internet. Então vá saber se essa conta de 2 milhões lá na frente, né, não seria um baita produto para essa menina, sei lá, fazer uma faculdade, criar um conhecimento e dividir esse conhecimento. Mas também pode ser usada só para coisa fútil, também pode. Eu entendo o pensamento da mãe, eu só acho que a radicalidade não leva a lugar nenhum. Por quê? Porque a gente tem que pensar no desenvolvimento dos adolescentes. E quando a gente pensa nos adolescentes, a gente pensa tanto na questão da coerência, né, e do ensinamento, quanto na questão do medo, do retraimento, de fazer as coisas escondido, né? Se a gente traz uma menina que está acostumada a se expor tanto, ela vai andar na linha por um tempo, né, depois disso, mas depois a condição de ela começar a fazer coisas sem contar para a mãe, porque ela não quer sofrer retaliação, vai ser grande, a tentação vai ser grande. E acho que esse é um grande perigo que a gente acaba oferecendo para os nossos filhos. Então, voltando para todos nós, voltando para os comentários que eu recebi no privado, gente, a coerência está sempre no meio termo. Existe tanto radicalismo para cá quanto para cá, não agrega, né? O radicalismo faz com que a gente perca a coerência na comunicação com os nossos filhos. Nós temos que mandar, nós temos que criar as regras, nós temos que exigir que eles cumpram, né, os mandatos familiares, mas a gente não pode cobrar dos nossos filhos resultados de coisas que a gente não plantou lá atrás. Então, se eu permito que a minha filha com 11 anos tenha um TikTok, se ela tiver com 14, 15 anos um montão de seguidores, é consequência de uma permissão que eu dei lá atrás. Então a gente não pode também pegar um recorte da história e tentar analisar essa história, que à primeira vista, né, lendo de forma leiga ou de forma rápida, parece coerente. E eu sou super de acordo com as mães que às vezes tem que tomar medidas drásticas, mas as medidas drásticas, gente, tem que ser coerentes. Então assim, eu trago esse vídeo para vocês, primeiro para a gente pensar nesse assunto, segundo para a gente entender que uma ação de uma família específica não pode ser modelo para nossa família, porque a nossa família não vive da mesma forma do que a outra família, né? Eu não mandaria os meus filhos para a Suíça estudar sozinhos, é uma opção minha. Talvez outra mãe acharia uma excelente ideia e também é uma opção dela, não está em julgamento isso, mas eu só posso
pensar em saídas para minha família dentro de ações e dentro de realidades que eu tenho dentro da minha família. Então eu só faço esse alerta porque eu percebi que muitas e muitas mães pensaram só por um lado, pensaram só no lado coerente da coisa. E eu também concordo com esse lado coerente, que faz parte, a gente tem que tirar mesmo quando a gente tá vendo que faz mal e tudo mais, mas a gente não pode pecar para o radicalismo e a gente não pode expor os nossos filhos dessa forma, né, gente? Se a gente já tá reclamando que a exposição tá demais, se a gente fizer mais exposição ainda, perde a coerência do nosso ato. Beleza, gente? Então vamos parar para pensar um pouquinho e vamos entender as coisas como elas são para a gente conseguir na nossa casa ter a coerência dentro de cada ato que a gente vai ter com o nosso filho. Beleza? Fica a dica.